Fala guerreiro! Recentemente eu fui convidado por um amigo que é professor da UEL e ele juntou com outro professor para montar um grupo de estudo dos alunos da UEL e agora esse grupo está crescendo, ele está incluindo mais pessoas e eles permitiram que eu publicasse esse vídeo aqui, que é a terceira aula. Se você está acompanhando esse grupo de aulas, fica atento. Se você quer participar desse grupo, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou entrar em contato para você poder também participar desse grupo de estudos. Nessa aula nós vamos falar principalmente sobre mining, mineração, prova de trabalho, e vamos falar um pouco de stake mining também, e é a prova de participação. Se você não sabe nada desse assunto, esse vídeo é para você, tá bom? Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos para a aula. Não viu? O Paulo ficou aí comprometido de publicar lá no grupo o Drive, onde está ficando os vídeos das aulas anteriores. Quem está começando, está chegando agora, vai ficar um pouquinho perdido em algumas coisas, tá? Vamos lembrar um pouquinho aqui alguma coisa de criptomoeda, mas a ideia de hoje é a gente avançar, né? Então, tem lá duas aulas gravadas, a primeira mais conceitual, mais qualquer ideia, a segunda um pouco mais técnica de como fazer segurança de carteira, falamos de corretora e tudo mais, né? Então, foi mais ou menos essa proposta de estudos, ela não está fixa, né? A gente começou com blockchain, que é como funciona, falamos de carteira de segurança lá anterior, e hoje a gente vai falar de mineração para prova de trabalho e prova de participação, tá? Então, isso tem a ver com tecnologia, de como é que ela foi criada, né? Por que ela foi concebida, então, tem essa questão. E as tecnologias foram avançando a partir da ideia. Então, toda nova tecnologia cria alguns problemas, né? E esses problemas, de repente, alguém vai fazendo propostas de melhorias e soluções para ela. Mas a ideia hoje é a gente começar aqui entendendo o que é prova de trabalho, tá? E, vamos lá. O Bitcoin, ele foi o primeiro ali que deu certo, né? Ele não foi o primeiro software que foi criado para criar um dinheiro digital, né? Teve um antes que chamava Hashcash, e ele que inventou um pouco essa ideia da prova de trabalho. Só que o problema do Hashcash é que ele ainda era centralizado, né? Então, nas primeiras aulas a gente falou da importância de ser um sistema, uma base de dados distribuídas, né? Que é uma questão da segurança. Mas por que a gente escuta aí, né? A gente vai falar um pouco disso mais lá no meio da nossa apresentação. Por que a gente escuta que Bitcoin... Oh, Eduardo, oh, seja bem-vindo. Fala, meu brother. Aguarda a graça por alguns instantes aí. Ah, feliz ver você por aqui. Eduardo que me Bom, convidou aí, me apresentou o Paulo aí. Muito Que feliz legal, ver Eduardo, você. aí, cara. O Eduardo, Eduardo é o que organizou a presença do Leandro. a gente estudou no colégio, quando era novaço. É legal. Deixa eu continuar aqui. Hoje a gente vai falar um pouco aí da tecnologia, né, da prova de trabalho. A ideia da prova de trabalho tem a ver com a necessidade de criar segurança na rede, tá? Então, o que significa a prova de trabalho? A tecnologia que garante que um bloco é único. Quem não viu a aula de bloco pode ficar um pouquinho perdido aqui, mas aqui tem umas coisas para a gente dar uma refrescada na memória. Então, vocês já viram falar, né, que Bitcoin consome muita energia, né, que é um problema ambiental, que ele está poluindo muito, que muitas das mineradoras da China utilizam a mineração com energia produzida por carvão e tudo mais. Então, por quê, né? Por que isso? Porque a prova de trabalho nada mais é do que a solução de um problema matemático complexo. E esse problema, ele é resolvido na base da competição. E é bem interessante essa questão da competição, porque quem descobrir um número muito difícil de calcular primeiro, vai ficar com toda a recompensa do trabalho. Então, vamos lá, você começa a abrir uma mina de ouro, você vai cavando, 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 tem ali um estudo geológico, talvez tenha muito ouro, talvez tenha pouco ouro, mas o cara tem que empregar muito trabalho para chegar lá embaixo, tirar aquele ouro, extrair, né, e fazer todo aquele
aquela trabalho de tirar, separar minério de ferro, sobrar só o ouro. Então tem muito trabalho para você extrair ouro. Então a ideia do conceito de prova de trabalho, de mineração, vem muito aí do ouro mesmo, né? Vem muito desse conceito de que é um bem escasso que é difícil de você encontrar. Então, por que a mineração? Então, você vai ver essas rigs, né, chamam rigs, ou assim, uma quantidade gigantesca de máquinas que são especializadas para calcular esse hash, no caso do Bitcoin, né, tem umas outras que você consegue fazer com placa de vídeo também, dependendo de outras criptomoedas, né, no caso aqui do Bitcoin, são específicas só para fazer essa conta do Bitcoin, ou seja, são máquinas, você não vai pegar o seu computador e conseguir minerar hoje em dia um Bitcoin, algumas outras moedas talvez, né? Mas o que acontece? Todas as empresas, todo mundo que tem essas máquinas começa a competir para encontrar esse problema, o número, a solução desse problema matemático. E boa parte desse problema matemático é resolvido através de funções randômicas, ou seja, chutando mesmo. Então ele tem que chutar uma quantidade de letras e números lá tão grande que ele consiga chegar num número, e esse número vai ser o identificador do bloco. Então a prova de trabalho é empregar energia elétrica, empregar ar-condicionado, empregar a compra dessas máquinas, empregar material pessoal que vai instalar, fazer a manutenção, ver se está tudo funcionando, ver quais estão online, quais máquinas caem, né? Essas máquinas, elas normalmente são conectadas num pool, né, numa que se chama de piscina de mineração, que juntam todos esses computadores aí que eles chamam de cloud computing, ou seja, eles fazem uma mineração, uma computação complexa, e todos eles trabalham juntos para encontrar esse hash primeiro, encontrar esse número primeiro. Então, muito do trabalho é separado em várias máquinas, e aí todo mundo que tiver nesse pool de mineração, quem encontrar esse bloco primeiro, vai publicar na rede esse bloco, né, quem resolver esse problema matemático, e quando ele publica esse bloco, ele ganha como recompensa novos bitcoins, mais as taxas de transação de cada transação que ele inclui no bloco. Então, ele tem uma recompensa por colocar esse esforço, né? Só que esse esforço, ele é o que eu falei, ele é competitivo, é quem encontrar esse número primeiro. Então, o que acontece? Tem muita máquina fazendo muita conta e no final das contas é desperdiçado. Por quê? Porque é uma competição. Ou seja, tem muita gente que tentou e não encontrou esse bloco. Outro cara foi lá, encontrou, publicou, o cara imediatamente pega essa informação para o que ele está fazendo e começa a buscar validar se aquele bloco que o cara publicou está correto. Vendo que está correto, ele passa a buscar o próximo hash do próximo bloco. Tá? Complexo, gente. Complexo, né? É uma coisa bem técnica isso aqui. Mas a ideia é essa. Eu vou ter que montar uma empresa hoje em dia, se eu quiser minerar Bitcoin. Eu vou ter que colocar pessoas que saibam, técnicos que saibam instalar redes, sistemas de redes de alta velocidade, gera muito calor essas máquinas, não tem que colocar um sistema de refrigeração. Tem gente que coloca isso lá na Sibéria, umas cavernas para economizar energia lá, né? Então, tem toda essa questão. Eu disse que, né, no Paraguai também, né, que os caras têm uma energia muito barata ali da Itaipu também tem, mas é quente pra caramba. Esses dias eu tava vendo os brasileiros que montaram uma empresa lá que eles chegaram a queimar vários transformadores da rede elétrica lá que não estava preparado para tanta energia que os caras consumiam. Então, tudo isso. Então, é uma empresa que você monta. E aí você tem que fazer as contas. Qual que é a lógica? Eu tenho que receber uma recompensa por esse trabalho que seja maior do que eu gasto de energia, do que eu gasto de manutenção, do que eu gasto de investimento. Então tem que ter o meu ROI, o meu retorno de investimento, e eu tenho que ter ali toda uma manutenção daquilo, todo um custo mensal. Então, às vezes a pessoa, teve até um aluno na primeira aula que chegou e falou, cara, estou minerando lá Ethereum, tem uma placa de rede, mas não vale a pena ele não, eu gasto muita energia. E é bem isso, você tem que fazer um custo-benefício aqui, se vale a pena você fazer esse esforço, tá? Então, no Bitcoin, eu acho que hoje em dia, a menos que eu tenha muito dinheiro, queira realmente montar uma infraestrutura que não é aqui no Brasil, né? Quem tentou montar aqui no Brasil já saiu fora, foi para outros países que têm melhores condições, energia elétrica mais barata, menos calor, né? Imagina, esses dias disse que Londrina aí estava 39 graus, imagina você tentar manter essas máquinas aí nesse calor todo. Dá mais trabalho, sai mais caro com ar-condicionado também, tá?
Então, isso é a base basicamente da ideia da prova de trabalho. Então, vamos voltar aqui um pouco para os conceitos, né? O que é blockchain? Né? Só para a galera não ficar perdida. O que é blockchain? Então, blockchain é um livre-razão distribuído, ou seja, todos os softwares que instalarem a blockchain completa, ela tem a cópia desse banco de dados, onde os dados são completamente abertos. Então, tudo que tem nesse bloco, todo mundo sabe que está lá, tá? Depois de registrado, é muito difícil de alterar esse bloco. E a questão da dificuldade de alterar justamente tem a ver com a prova de trabalho. Porque cada bloco também contém os dados da prova das transações que foram publicadas no bloco. Então, tenho ali uma quantidade de transações, aí as próximas transações entram no segundo bloco, entram no outro bloco. Mas como é que eu faço para juntar esses blocos, né? Eu tenho o identificador do bloco atual e o identificador do bloco anterior. Então, eu sei quem era o bloco anterior. E pode parecer estranho isso, né? Mas, por exemplo, pode ser que uma mineradora encontre no mesmo milissegundos um bloco diferente de uma outra mineradora. E os dois publicam esse bloco. E aí parte da rede pode começar a achar que esse é o bloco real e esse outro é o bloco real. Mas qual que é? Pode acontecer uma variante da rede aí também. Mas a sequência lógica é só ter uma linha. Só existe uma transação correta. E com o tempo, a linha que ficar maior, né, aquele bloco que tiver uma sequência maior, vai começar a ignorar os que ficaram, a linha de sequência que ficar menor. É assim que resolve esse problema. Isso é uma blockchain. Isso a gente já falou na primeira aula. O que é uma estrutura de um bloco? Então, dentro do bloco, eu tenho todas as transações, né? Numa transação tem quem mandou, eu tenho também aqui quem foi que recebeu o valor, e eu tenho também, né, a assinatura, que eu não coloquei, mas eu tenho, tá vendo aqui a mocinha aqui no D, tem a assinatura de que aquela informação, daquele Bitcoin ou daquela criptomoeda era dela. E o bloco, ele tem um identificador único, como se fosse uma identidade daquele bloco. E é essa identidade que exige esse esforço matemático. Então, cada bloco tem essa identidade, e essa identidade é muito difícil de calcular. E aí, por que fizeram essa coisa tão complexa, né? Por que não deixa a galera resolver esse problema matemático rápido? Então, vamos lá, vamos entender como é que é o hash do bloco, o identificador. Imagina que eu estou aqui no bloco 1, eu tenho aqui o hash desse bloco, então eu tenho o identificador 1DF4, e tem o hash anterior, 0000, por quê? Porque não existia o primeiro, certo? Aí eu vou ver o segundo ele tem o hash novo, né, o 6GQR, e o do anterior, ele aponta para o bloco anterior. Você lembra que eu falei que esse hash, esse identificador é muito difícil de calcular? Tem um motivo para isso, tá? Então, beleza. Então, um bloco normalzinho, todas as sequências, né, vão ser corretas. Então, eu tenho o número desse novo bloco 3 aqui, que é o 3460, o hash anterior é o 6GQR. Eu diminuí o hash aqui, normalmente ele é um número gigantesco, cheio de letras e números, só para o exemplo aqui, vai ficar um pouco mais didático. Beleza. Mas e se alguém resolver, né? Se alguém resolver hackear um bloco que já foi publicado? Entendeu? Então, por exemplo, imagina, eu tenho um livro contábil que está lá, público, e alguém resolve falar assim, cara, eu quero mudar uma transação aqui. Quero fazer uma mudança aqui, falar que não é esse bloco não, esse bloco é outro. Pode ser que o cara queira falar que é o bloco dele. Então ele cria um bloco lá hackeado, ele muda os dados, cria a transação, manda para carteiras que não é. Só que acontece, para ele conseguir fazer essa sequência ser válida, o que vai acontecer no bloco 3? Esse aqui vai estar apontando para um bloco que não existe. Então todo mundo que olhar a chain desse cara que hackeou aqui, todo mundo olhar a base de dados hackeada dessa blockchain, vai falar, cara, tá inválido isso aqui. Na sua rede, esse 6GQR aqui não existe. Aí começa a dar dificuldade, exatamente, Eduardo. Por quê? Porque para o cara hackear o bloco 2, ele tem que hackear o bloco 2 e tem que hackear o bloco 3. Então ele tem que, imagina, já é difícil calcular esse número, então ele tem que empregar uma força computacional grande o suficiente para hackear o 2 e já criar o 3. Só que tem um monte de gente distribuído no mundo inteiro tentando encontrar esse hash. Então é muito caro, porque ele teria que ter um poder computacional muito acima dos terahash que já existe ali publicado.
tá? Então, é por isso que o blockchain é mais seguro com o hashcode. Por quê? Colocar essa dificuldade de encontrar esse valor, esse número aqui matemático, gera segurança, porque vai ficar muito caro para alguém publicar um bloco hackeado. Faz sentido? Faz sentido? Quem está aí, que não tem esse background mais técnico, mas faz sentido, né? Então, economicamente, começa a ficar inviável para a pessoa hackear os dados, já que o banco de dados é distribuído, certo? Todo mundo que tem ali o software instalado com a base completa tem a cópia, validou se as transações estão, né, na sequência. Ao criar esse hash, ele leva em consideração os dados das transações que você está incluindo naquele bloco. Ou seja, todas as transações incluídas ali, é como se fosse colocar ali uma tarja, assim, cara, esse bloco foi minerado com esses dados e esse hash é alterado por conta dos dados que ele incluiu ali. É como você pegar um boleto. Vocês já perceberam que o boleto tem um dígito verificador perdido ali um pouco antes dos últimos 10 dígitos? Aquele dígito valida, né, que toda aquela sequência está correta. Então não tem como eu alterar um dado ali no meio sem alterar o hash, porque é parte do algoritmo. Eu uso todos os dados das transações para criar aquele código. Então é como se fosse realmente uma digital ali, um identificador único. Tá? Então isso vai criando a segurança de que ninguém vai alterar um bloco lá para trás que todo mundo já esqueceu, uma transação, o cara vai lá hackear. Não dá. Por quê? Porque ele vai ter que pegar, criar o hash lá, daquele bloco que ele hackeou, e todos os blocos da frente ele vai ter que criar novos hashes, porque a sequência já foi quebrada. Porque todo bloco vai influenciando o próximo, porque o número do bloco vai ser parte da transação, as transações vai ser parte, né, o bloco anterior, e tudo aquilo vai ser importante na hora que ele cria. Faz parte do cálculo, é muito difícil ele fazer isso. Então não é economicamente viável, ele tem que ter um poder computacional muito acima do que a galera já está empregando. Então quando você vê uma blockchain que usa prova de trabalho, você tem que revisar qual é o hash power, quanto ela tem de hash power. Porque quanto mais poder computacional tiver sendo empregado, né, mais difícil é hackear. E é por isso que ninguém conseguiu hackear o Bitcoin até hoje. Ninguém conseguiu hackear a rede do Bitcoin até hoje. Na aula anterior eu falei de carteiras. A galera consegue hackear carteiras. Porque a galera bobeia aí, não, de guardar os dados, guardar a senha. Às vezes hackeia a corretora, o sistema de segurança da corretora, consegue as chaves, tudo mais, chave privada. Mas hackear esse sistema de hash do Bitcoin nunca foi feito. Houveram clones do Bitcoin que já foram hackeados. O clone, por exemplo, do Ethereum Classic também já foi hackeado. Por quê? Se eu tenho um pequeno poder computacional trabalhando para aquela criptomoeda, às vezes eu posso conseguir juntar ali um poder computacional, alugar umas máquinas da Amazon e conseguir criar um poder computacional que é 50% maior do que todo o resto. E no momento que eu faço isso, eu consigo fazer umas fraudes na rede. E a galera descobre essas fraudes e aí começa, na verdade, a olhar para aquela tecnologia com certa suspeita. Porque é esse poder computacional que garante a segurança. Então, quando a gente fala, tem um ditado que diz que tem não sei se é um mito ou se é verdade, mas estão falando que, por exemplo, todo o poder computacional empregado na rede do Bitcoin é o suficiente para, por exemplo, o que gasta uma Argentina de energia elétrica. É equivalente. Eu falo assim, porra, caraca, um país inteiro, uma Nova Zelândia tenho certeza que eu vi esses dias. Então, quer dizer, é muita energia sendo gasta para garantir a segurança. Por quê? Porque a galera também tem uma recompensa sobre isso, né? Quanto que ele recebe ali na mineração. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Se tiver alguma dúvida, vai publicando aí. Então, a forma como eles garantiram essa segurança foi colocar um timer. Ou seja, colocar uma quantidade de minutos, uma demora, quanto demoraria para a rede, dado a quantidade de hash power que está sendo empregada, fazer aquela conta. Então, dentro do algoritmo tem uma variável que vai fazendo essa conta ficar mais fácil ou mais difícil, de acordo com a quantidade de poder de computacional que a rede encontra. Só que esse de tempos em tempos, a cada não sei quantos blocos, essa dificuldade é ajustada para cima ou para baixo.
E como é que ele ajusta? Se os blocos estão sendo minerados mais rápidos do que 10 minutos, quer dizer que tem mais poder computacional disponível na rede. Então, quer dizer, se está a cada 5 minutos aparecendo um bloco, quer dizer que tem muito poder computacional. Então, a rede vai lá, automaticamente ajusta a dificuldade de geração do bloco para que demore mais e volte para os 10 minutos da geração do bloco. Ou seja, eu vou ter que colocar mais poder computacional para chegar naquele mesmo resultado em 10 minutos, dado que a rede está publicando. Então, quando eu falo que um Bitcoin publica um novo bloco a cada 10 minutos, isso quer dizer que esse número não é exato, tá? Essa é a ideia do algoritmo, é promover esse resultado. Mas tem blocos que às vezes saem em 5 minutos, tem blocos que saem em 60 minutos. A média deles tem que ser mais ou menos 10 minutos entre um deles. E essa dificuldade de trabalho faz com que eu não consiga criar essas fraudes. Agora, você imagina, se eu permitisse que um bloco fosse criado a cada segundo, talvez eu tivesse poder computacional para fraudar esses blocos mais rapidamente. Então, esse delay faz com que todo mundo tenha tempo de receber esses blocos, validar se esse bloco também não foi hackeado. Se fosse ali em segundos, que não ia ter gasto duplo, que não ia uma pessoa poder mandar um Bitcoin para 2, 3 pessoas. Então, esse foi o sistema pensado para garantir a segurança de um sistema de banco de dados distribuído, certo? Onde os dados também são abertos. Faz sentido até aqui? A ideia da prova de trabalho? Paulo aí, tá entendendo? Tá fazendo sentido? Gabriel, Cauana? Total sentido, Leandro. Mas, ô Leandro, me diz uma coisa. Isso impacta também na velocidade da transação? Tipo, vou mandar Bitcoin para Eduardo. Isso vai impactar também nessa velocidade? Eu não tenho Bitcoin para mandar não, tá, Eduardo? Fica tranquilo. Não, calma, eu já ia colocar isso aqui. Eu já ia colocar. Sim, e sim, porque você imagina que a sua transação só é válida quando um bloco é publicado. Você pode mandar a transação. A rede vai tá olhando para ela como pendente. Enquanto o minerador não criar um bloco, pegar a sua transação. Por quê? Porque os blocos são pequenos, eles não são grandes o suficiente para incluir todas as transações. Pode ser que a tua transação fique pendurada, né? Teve uma época que teve muita transação e as transações foram ficando ali pendentes mais de 2 dias, assim, sem ser incluídas em nenhum bloco. Porque o minerador, ele está buscando um incentivo financeiro, né? Tem isso, ele está buscando um incentivo financeiro, então ele vai incluir no bloco as transações que tiverem a maior taxa. Então, se você fizer uma transação pequena para o Eduardo, você está lá mandando lá $10 para o Eduardo, você não vai querer pagar $5 de taxa de transação, né? Só que pode ser que, se você não tiver no mínimo $10 de taxa de transação, o minerador nem pega a sua transação. Então vai ter que esperar quando a rede tiver um volume menor para pegar a sua transação e incluir. Isso é um problema grave, tá? Só que isso garante a segurança desse recurso, tá? Só que ele faz com que o Bitcoin não seja realmente possível ser um dinheiro digital. Ele não é igual ao Pix que eu mandei ali, a pessoa recebe. Ele vai ficar numa fila, tá? Ele é como, sabe, lembra quando você mandava DOC? É tipo um DOC. Pensa no Bitcoin como se fosse um DOC. Ele vai demorar ali um dia, talvez. Tá? Então, e às vezes você pode ter que pegar a sua transação, atualizar ela e aumentar a taxa para que a rede aceite ela e coloque num bloco. Tá? Faz sentido? Felipe, eu não sei, cara. Não sei dizer qual que é o momento de horário de pico de transação. Tá? A verdade é que pode ter momentos que tem muita demanda, a galera quer realmente colocar ali na carteira, quer fazer essas transações na rede mesmo, e aí aumenta. Então é época de volume. Quando você procurar no Google Trend, todo mundo está falando de Bitcoin, pode ter certeza que o Bitcoin vai começar a pendurar ali na rede. Pode falar. Por exemplo, esse site que eu passei aqui, depois vocês dão uma olhada. No caso, ele mostra assim os blocos para as transações. Olhando nisso, é que precisa analisar. Na verdade, eu não sei muito. Dá para saber de um horário, mais ou menos, né? Dependendo dos blocos das transações. Deixa eu publicar para todo mundo ver.
Sim, então aqui ele está mostrando, ó, cada bloco quando ele foi criado, ó. O último foi a 2 minutos, outro a 17, outro foi a 20, tá vendo? Demorou 3 minutos entre esse aqui, outro 21, outro 29, aqui já demorou um pouco menos. Então, é isso aqui mesmo, cada bloco ele vai sendo criado. Se você olhar aqui e entrar no mempool, você vai ver as transações do bloco, ó. E aqui tem todos os dados da transação. Eu falei que todas as transações são abertas, são públicos. Aqui, ó, tá vendo? Todas as transações desse bloco. Tá? Legal que você publicou esse mempool aqui, que realmente essa é a sacada. Esse aqui é um site que faz a leitura da base de dados e mostra pra gente aqui. Tá? Deixa eu só voltar aqui para minha apresentação. Mas a ideia é essa de um bloco, só que é isso mesmo, Paulo. Você pode ter uma necessidade você pode ter uma necessidade urgente, não é Bitcoin. Não é o Bitcoin que você vai utilizar para fazer isso. Deixa eu ver a pergunta aqui. Como o minerador escolhe a transação? Existem várias formas da pessoa. Deixa eu complementar. Na verdade, assim, aquele de $10, 5 dólares, o custo de transação, sei lá, o cara quer pagar $1, né? O cara não quer pagar nada. Vai demorar, teve uma época que demorava lá 24 horas, né? O pessoal falava. Como é que ele pode escolher isso? Ele tem condição de escolher o minerador ali e falar, estou fechando o bloco aqui, então não vou incluir o seu. Ou a rede inteligente? Não, pode. Ele pode pegar o software que foi publicado lá, livre, e usar como minerador, ou ele pode simplesmente fazer o que ele quiser. Recentemente teve um caso muito interessante de uma mineradora dos Estados Unidos só incluiu transações que foram criadas em mineradoras que não eram da China ou que tinham ali um esquema ESG. Então ele como que fez uma censura, criou um bloco com pouquíssimas transações só para dizer que os blocos minerados por aquela mineradora seriam assim a favor do meio ambiente. Tipo assim, não existe uma regra. A lógica é a censura da preferência, mas é a lógica, ele conseguiu minerar o bloco, ele coloca o que ele quiser ali. Quem encontrar a hash, coloca o que ele quiser. Qual que é a lógica? Se eu gastei tanta energia, se eu gastei tanto esforço, eu vou colocar as transações mais caras, né? E existem umas transações criadas pelas corretoras que eles juntam várias transações e uma transação vai para várias carteiras. Não é uma coisa assim que de uma carteira vai para uma carteira. Às vezes eu pego uma carteira e vai para 200 carteiras. Ou seja, uma transação pode ter umas composições meio malucas assim dentro da rede. Então eles juntam mesmo para uma transação ficar menor e eu conseguir colocar uma taxa grande o suficiente para garantir ela entra, mas são várias transações em uma só, porque uma corretora grande, ela pode estar fazendo uma saída para muitos clientes, pode estar recebendo de muitos clientes, então tudo isso faz muito sentido para uma corretora, principalmente quando ela vai assinar uma transação. Mas a lógica básica é, cara, quais as transações na mempool estão com as melhores taxas? A lógica é essa. Quem me paga mais entra primeiro. Né? E aí eu vou limpando a mempool. Quando eu falo mempool, eu falo assim, cara, tem uma memória de todas as transações que estão pendentes de entrarem no bloco, certo? Então eu sempre mando, ela fica ali pendente. Quem tiver pendente tem uma lista. Eu faço uma varredura na lista e vou escolhendo as que tem a melhor transação. Essa é a lógica normal, a lógica econômica seria essa. Aí teve esse cara que lançou o bloco aí, que era, né, ESG free aí, que realmente estava pensando no meio ambiente, não vou colocar nenhuma transação de uma carteira que o bloco foi iniciado, né, gastando carbono da China. Então, foi a lógica do cara, perdeu dinheiro, mas colocou a mensagem dele lá, ali naquele bloco, tá? Só que ele tem pouco poder computacional comparado com todo mundo que quer fazer isso para ganhar dinheiro. Então, muito pouco bloco dessa mineradora vai ser minerado no fim das contas. Porque lembra que é uma competição? Tá todo mundo competindo para encontrar esse hash? A maioria que encontra quer ganhar dinheiro, tá? Então é isso. A ideia é essa, e isso garante a segurança, tá? Por isso que o Bitcoin até hoje, a rede do Bitcoin nunca foi fraudada. É por essa prova de trabalho. E outras redes que foram feitas com a mesma tecnologia, com a mesma ideia, tinham pouco poder computacional, puderam ser hackeadas, né? Sempre que tem que pensar que a rede ela é baseada no consenso, tá? Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se a gente está falando de consenso aqui.
Não, tô falando de hack ainda. Então, qual que é a ideia? Cara, se demora 10 minutos para eu calcular isso com tanto poder computacional, quando eu hackear um bloco, o próximo bloco, qual a dificuldade que eu tenho isso, né? Porque eu dei esse delay. Agora, se eu tivesse ali um bloco a cada milissegundo, ia ser muito difícil de fazer isso. Recentemente aconteceu um caso de uma rede que foi feita, pensada não na distribuição, pensada na quantidade de transação. Qual que é o nome dela? Esqueci aqui agora. Mas já aconteceu com outras redes. Essa rede ela foi pensada para ter muitas transações. E o que aconteceu? Alguém meteu 300, 400 mil transações por segundo, porque era muito barato, e a rede ela travou. Simplesmente começou a publicar múltiplas versões no multi-blockchain, todo mundo não sabia qual que era a versão válida, e de repente a memória das máquinas que estavam ali fazendo a validação travou. Tá? Então, aconteceu isso num outro tipo de tecnologia. Ou seja, aqui eu tenho poucas transações. Então, a ideia aqui é que você vai pegar realmente o ouro. Eu vou criar uma reserva de valor, mas eu não vou comprar o cafezinho, o Bitcoin. Essa não é o propósito da rede do Bitcoin. Por quê? Porque uma transação é cara e é lenta. Você não vai pagar ali a transação no caixa e esperar 1 hora para ver se a sua transação foi válida. Não vai. E normalmente os caras vão esperar que pelo menos tenha 6 confirmações na rede de que esse bloco é válido antes de aceitar a transação como ok. Ou seja, não é só porque alguém publicou no bloco que ela é aceita. Vai demorar ainda um tempo para todo mundo fazer uma validação desse bloco. E se tiver 6 confirmações, beleza, tá válido, tá? Então é por isso que hackear um bloco, né, hackear a rede é muito caro. Vai exigir poder computacional porque eu vou ter que sair alterando lá o identificador único dos blocos e eu vou ter que fazer isso em cadeia. Uma vez que eu alterei um bloco, o próximo já não existe mais, já não tá ali. Alguma pergunta a mais, galera? Vamos ver aqui. Como o minerador escolhe, respondeu, e agora aquele lance de saber interpretar, né? Prioridade. Puxa, censura. Vamos dizer, minha transação é um patinho feio. 1 hora tem que sair, não? Quando sai? Quando tiver um minerador bonzinho e desconheço. Cara, eu não acho que é esse o caso, não. Eu acho que é a hora que a rede simplesmente em algum momento vai ter um gargalo e em algum momento vai sustentar a transação. Eu vou pegar todas as transações e acabar colocando no bloco. Ou ela vai ficar uma transação inválida, você vai ficar com seus bitcoins e ela nunca vai se completar. Mas já tem caso, você coloca lá, você pode colocar uma transação com taxa zero. E ela pode nunca ser assim. Ela pode ser um patinho feio. Eu não sei se tem a tecnologia, não saberia responder se tem um momento que ela é completamente rejeitada na rede, tá? Mas acredito que deve existir esse caso, sim, de uma transação que é rejeitada. Até porque, não sei se eu falei da história do halving, né? Essa recompensa de que o minerador recebe ao fazer a mineração por bloco, no Bitcoin, a cada 4 anos, em média, ela cai pela metade. Então, começou 50 Bitcoins, passou para 25, passou para 12,5, né? E vai caindo. Então, cada 4 anos acontece que o valor que eu recebo por minerar, ele diminui pela metade. A tendência é que no final disso, as mineradoras só ganhem realmente o valor pela taxa de transação. Já foi mais rentável, né? Só que foi mais rentável de certa maneira não, porque hoje o Bitcoin vale mais. Você acha que quando o Bitcoin valia $50, será que era mais rentável ter 50 Bitcoins ou agora que ele vale 42, 43 mil dólares ter 12 Bitcoins? Vai lá, Eduardo, foi um prazer ter você por aqui. Então depende do quanto que as pessoas estão valorizando o valor do Bitcoin hoje em dia, tá? Mas essa é a sacada aqui por em cima disso. Então, essa é a ideia da prova de trabalho. E, lembrando que o fator de ser distribuído garante a segurança, de que todo mundo tem que ter um consenso de que aqueles blocos são válidos e foram feitos da maneira correta. Então, lembrando disso, que a ideia de ser distribuído não adianta eu publicar um bloco que está cheio de fraude, que toda a rede vai rejeitar aquele bloco, não, esse bloco não é válido, e vai criar um outro bloco, mesmo que o cara tenha descoberto. Então, cria um incentivo. Se eu coloquei tanto trabalho para encontrar esse hash, para depois ele ser rejeitado pela rede, não faz sentido.
né? Então, cria um incentivo da pessoa ser honesta na hora de publicar o bloco ali para ela receber a recompensa, que é os novos bitcoins minerados ali, mais as taxas de transação. Professor, Pode falar. no caso assim, disso da mineração dos blocos, vamos supor que tem várias pessoas, vários mineradores tentando conseguir o prêmio. É assim, aí chega numa hora, um consegue, os outros que gastaram sua energia perderam, então. Então é tipo uma batalha para ver quem pega primeiro. Então o cara tem que ter um batalha para pouco de quem pega sorte primeiro. também, né? É sorte porque o cálculo é randômico, né? Então, às vezes a pessoa é sorte, às vezes o cara tem equipamentos melhores que uma outra mineradora que já ficou para trás, então ele acaba conseguindo calcular mais, né? Tem vários fatores aí, mas é isso, assim, todo um poder computacional e muito desse poder computacional é jogado no lixo, desperdiçado, porque ele não encontra o hash e aí o cara para e começa de novo, para e começa de novo. Toda vez que alguém encontra o bloco, ele para o que ele está fazendo, joga todo o trabalho fora e começa de novo. Até ele encontrar o hash que é o correto ali. Então, sim, há muito desperdício nessa ideia. Mas confere muita segurança, mas há muito desperdício. Então, não é que está todo mundo cooperando para encontrar o hash, não. Todo mundo competindo. Quem encontrar, ganhou. Tal da corrida pelo ouro, que a gente via no passado. Vamos lá. Vamos falar de polêmica aqui. Quem gosta de ESG? Quem está por dentro aí do nova tendência mundial da ESG? Aqui eu publiquei quem quiser buscar depois lá, o problema ambiental do Bitcoin. Empresas afirmam que estão atentas ao clima, mas a pegada de carbono da criptomoeda poderia soar um alerta. Quem acredita aí que isso é um problema? Alguém já estudou essa nova tendência aí de crédito de carbono, pegada de carbono? Felipe, acho que é mentira. E aí, João, Lidiane? Professor, eu acho que isso daí, eu acho que tem um pouco, assim, na minha visão, muito, assim, sensacionalismo perante que eles fazem. Claro que tem um consumo de energia, mas se comparar a outros setores, eu acho que isso, tipo assim, não é tão significativo como fazem. E se hoje com energias renováveis, então não é um problema, já que a energia é renovável, na minha opinião. A grande polêmica é que 60% da mineração está na China e a maioria da produção energética da China é de carbono. Então essa é a grande polêmica, tá? A gente tem aqui o Paraguai ali, que pega um pouco da Itaipu, consegue ali gerar um pouco de energia mais limpa, né? Tem um investimento de energia eólica, mas gasta muita energia, cara. Imagina uma energia de um país inteiro só para garantir a segurança de um sistema financeiro, uma ideia financeira, será? Então, há muita polêmica, tanto que recentemente, né, teve a polêmica do Elon Musk, que ele foi lá, colocou que poderia comprar o carro Tesla pagando em Bitcoin, colocou Bitcoin no caixa da empresa, pegou o caixa da empresa, comprou Bitcoin, fez o preço do Bitcoin subir muito, foi lá, vendeu, pagou as contas que não iam fechar se ele não tivesse feito essa transação, ou seja, né, e depois foi lá e falou, não, que pressionaram, ele falou assim, cara, você não pode, sendo o cara aqui da energia renovável, dos carros elétricos, né? Você não pode incentivar o Bitcoin porque ele não ele não tem esse apelo ambiental. Então tem muita polêmica por detrás, muita forma de queimar essa ideia, tá? Pode ser especulação, pode ser forma de tentar ali queimar o filme, fazer com que os bancos acabem não aceitando ali, não criando elementos, as grandes empresas não aceitem, então tem toda uma briga política por detrás também, mas ele gasta muita energia, né? Tem muito desperdício, isso a gente não pode negar, tá? O sistema ele é seguro, gasta muita energia, mas ele tem muito desperdício. Pensando nisso, algumas pessoas pensaram, mas como é que eu posso fazer essa validação de um bloco de maneira diferente? Né? E aí vem aqui a ideia da prova de trabalho, da prova de participação, ou Proof of Stake. Então esse é o Proof of Work, né, se vocês buscarem em inglês, mais conhecido. E agora a gente vai falar um pouco de prova de participação. Tá? Saindo um pouco ali da polêmica, eu não sou especialista em energia nem em ambientalismo, então eu sou neutra, e não sei dizer nem que sim nem que não.
Sei que a China também está expulsando o Bitcoin, não está querendo que as mineradoras fiquem por lá, pode ser que isso melhore um pouquinho aí. Mas a galera veio com uma ideia do Proof of Stake, ou prova de participação. A ideia do Proof of Stake, né, seja quem já estudou projetos, né, tem um cara com stake, um stick, né, fala assim, olha, eu faço parte aqui, tem o gerente, tem ali o programador, tem a parte do administrador, cada um tem um stake, tem um papel nesse negócio. E a prova de participação, ele muda completamente o jogo. Por quê? Quem começa a minerar os blocos na prova de participação pura é quem tem as moedas. Ou seja, se eu tiver uma criptomoeda e eu quiser participar da rede, da validação dos blocos, eu posso participar. Então, aí eu começo a não precisar comprar mineradoras, máquinas especializadas em fazer essas contas. Tá? Eu só preciso ter uma máquina online na rede, porque se eu for, vamos dizer assim, sorteado, ou se eu for o escolhido para criar o próximo bloco, eu tenho que estar ali online para poder publicar essa informação, fazer a validação das transações e incluir. Então muda completamente o jogo. Ou seja, todo mundo que tiver participação, ou seja, que tiver a pele em jogo, que tiver moedas naquela rede, começa a poder publicar um bloco. Então aqui o pessoal até fala que prova de participação não é mineração. O cara vai lá e forja. Ele vai lá e cria um bloco, né? Como se ele tivesse, só pega o mineral lá e estampa lá, né? Então é uma forja de novos blocos. Tá? Então é completamente diferente a ideia. Tá? Então como é que funciona? Todo mundo que quiser participar do Proof of Stake ou da prova de participação pode travar a quantidade de moedas que você tiver, tá? De uma forma que você coloca isso numa máquina que fica online e fala, trava, tenho aqui, eu já fui minerador de prova de trabalho do Dash, por exemplo, então tinha um Masternode, eu montava um servidor de Masternode, travava lá no mínimo 1000 Dashes por Masternode, isso me dava uma participação na prova de participação do Proof of Stake do Dash. Só que o Dash, ele é um sistema misto, ele tem uma parte que é mineração prova de trabalho e uma parte que é mineração prova de participação. Então, você pegar uma, por exemplo, hoje em dia mais comentada, que é a Cardano, ela é só prova de participação. Então, você consegue pegar um bloco, né, pegar uma quantidade de moeda, travar ali, e você começa a receber recompensa por geração de bloco, caso você seja sorteado. Então, todo mundo que quer participar da prova de participação, pega a sua participação nessa moeda, separa. Enquanto você estiver participando desse processo, você não pode usar essas moedas. Faz sentido aqui a ideia da prova de participação? Aqui eu já estou falando assim, cara, eu tenho a pele em jogo, eu tenho dinheiro investido nessa moeda, certo? Não é eu tenho dinheiro investido numa mineradora. O minerador não precisa ter uma quantidade X de Bitcoin, ele está pegando um computador, colocando para fazer uma conta, e se ele encontrar o hash, ele recebe a recompensa. Aqui não. É como se eu estivesse fazendo um investimento numa empresa. Invisto naquela empresa e espero ela distribuir dividendos. Quando ela distribui dividendos, eu tenho a minha recompensa. Certo? Se eu quiser, a qualquer momento, eu saio daquela empresa e paro de receber dividendos naquela empresa. É mais ou menos a mesma ideia. Tá? E por que vem essa ideia da prova de trabalho com a prova de participação? Porque o pessoal diz também que os mineradores têm muito poder de decisão na rede, porque o minerador também, quando ele publica um bloco, ele pode estar decidindo se um software vai ser atualizado ou não, se uma mudança do protocolo vai ser aceita ou não. Então, às vezes, é um software, lembra? É um software. Ele precisa de atualização, só que não é fácil, por quê? Eu preciso de uma quantidade de blocos gigantesca, ali, então, 3, 4, 5 meses de mineradores falando que uma atualização vai ser aceita para que o protocolo possa mudar lá na frente. É muito difícil mudar o Bitcoin. Sempre que o pessoal quer colocar uma alteração, ele gera muita polêmica. A maior polêmica do Bitcoin foi que ele foi concebido, né, como digital cash, um dinheiro digital. Só que quando as pessoas perceberam que não dava para usar o Bitcoin para uma transação do dia a dia, o que eles queriam fazer? Putz, é muito pequeno o bloco. E realmente é muito pequeno. Então algumas pessoas falaram assim, vamos fazer um bloco maior.
Só um bloco que caiba mais transações. E nessa polêmica, a maioria das pessoas não aceitou, algumas pessoas criaram uma branch lá e criaram um outro Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, e foram criando versões diferentes do Bitcoin que tinham uma quantidade maior de transação lá no bloco. Só que os mineradores não aceitaram um bloco com mais transações. E se você parar para pensar, faz sentido do ponto de vista do minerador. E por que ele vai querer mais transações num bloco, sendo que a recompensa para o Bitcoin ainda é a maior parte? Eu quero mais que a galera tenha aqui uma quantidade de transações gigantesca, compita para entrar no bloco, quem pagar mais eu recebo mais recompensa. Agora, se essa competição de quem entra primeiro no bloco cair, eu não tenho porquê. Então, os mineradores têm muito poder. Agora, tem muita gente que tem Bitcoin na sua carteira, está investindo no Bitcoin e não tem poder nenhum de decisão de como é que a rede deve funcionar. Certo? Então, você, pô, eu sou aqui investidor, tenho uma quantidade gigantesca de Bitcoin e não tenho o poder de decisão que tem os mineradores. Então, quando eu coloco um bloco, eu também posso estar decidindo se uma atualização vai ser aceita ou não. Então, se eu tenho ali uma quantidade de dinheiro investido, faz sentido eu ter poder de escolha. E é isso que eu fazia com o Dash, lá no masternode do Dash, que é uma coisa híbrida. Os masternodes podem decidir as atualizações da rede, pode decidir como é que usa uma graninha que fica separada lá para a galera poder investir no projeto e tudo mais. Então, a prova de participação tem uma outra lógica. E aí cria um outro problema também, a prova de participação. Que se alguém tiver muito mais moedas que outras pessoas, ele começa a influenciar muito, porque como é que eu vou decidir quem vai? Quem é que vai pegar o próximo bloco? Né? Como é que eu vou decidir quem é o cara que vai pegar o bloco? E aí eu não posso te responder essa pergunta com clareza, porque existem muitas formas de fazer isso, existem muitas ideias de como fazer isso, e essa ainda não é a forma mais aceita pelo mercado. O Ethereum, por exemplo, ele está migrando de prova de trabalho para prova de participação. Então, viu toda essa polêmica o ambientalismo, o consumo de energia, que pode ser um problema, eles estão fazendo uma forma gradual de mudar para lá. Mas é muito mais difícil você fazer uma mudança com, primeiro, o sistema rodando, né? O que é mais difícil? Você é mecânico, vai lá, desliga o carro e faz toda a mudança de peça, coloca a peça nova, ou você que é médico que tem que fazer a mudança da peça no paciente com ele vivo e ele com o motor ligado? É a mesma ideia. E como é que eu vou fazer uma alteração na rede enquanto tem que garantir que as transações continuem saindo, que no caso do Ethereum, né, que tem os contratos inteligentes, que os contratos continuam sendo executados, que não tenha nenhum gargalo na rede e tudo mais. Eu, uma época, investi numa outra criptomoeda que também era híbrida, que chama Decred. Então, eles também têm uma parte lá, 60% da mineração é prova de trabalho, 30% é para stakeholders, ou seja, para quem está travando ali, e 10% da mineração vai para o pessoal que desenvolve. Tá? Como é que funcionava nesse caso? Nesse caso, eles têm um ticket que você compra. Você vai lá e compra um ticket de participação. Então, toda vez que tem mais gente querendo esse ticket vai ficando caro. E a recompensa cada vez vai ficando mais barata. Então, essa é uma das formas. Pode falar, Paulo. É interessante demais. Como é que eu sinalizo para a rede que eu tô no páreo, eu tô a fim de pegar o próximo bloco no Proof of Stake? Aí que tá. Você tem que pegar a sua quantidade de moeda e você tem que colocar ela em jogo. Por exemplo, no caso do Decred, hoje eu estava vendo aqui um vídeo que esses dias um ticket estava custando 300 Decred. E um Decred estava valendo $30. Então você tem que ter uma quantidade grande para participar nesse caso. Já o caso, por exemplo, da Cardano, que é puramente Proof of Stake, eles criaram um sistema totalmente diferente. É um sistema que não importa, se você tiver uma, você pode participar. E quanto mais você colocar, né, quanto mais você colocar em stake, maior é a sua chance de ser sorteado. E aí também se criou os pools. Por quê? Porque, por exemplo, você não sabe como funciona, você não tem um computador, você não vai querer deixar o computador ligado fazendo isso.
Então você pode fazer o que eles chamam de delegar o seu voto para um cara que vai pegar todo mundo que quer votar por ele, você delega para ele votar por você. Então, esse pool de stake vai pegar todo mundo que quer participar, mas não quer deixar o computador ligado, não quer deixar o software rodando para que na hora que tiver que publicar na rede, ele for lá e atuar, e ele coloca lá um software, um hardware específico, que tem velocidade, que está sempre online e tudo mais, e você simplesmente delega para ele fazer esse stake para você. Então, você não tem que se preocupar, certo? E aí, nesse caso, que vai acontecer? Quando esse nó for sorteado, ele vai receber o bloco e vai distribuir com todo mundo ali, vai distribuir com todo mundo que está participando lá. E no caso da Cardano, se um nó desses de delegação ficar muito grande, a recompensa dele começa a ficar menor. Então, incentiva que a pessoa vá lá e crie coloque uma outra máquina na rede para também ter essa competição, de qualquer um pode participar com uma quantidade pequena de dinheiro, mas que ao mesmo tempo, se alguém ficar grande demais, ele começa a ter uma recompensa menor, incentivando que nós menores apareçam na rede. Então aí criou um pouco mais de meritocracia, assim, não é só um cara que tem mais dinheiro, acaba recebendo o sorteio mais vezes, porque só uma pessoa vai publicar o bloco. E aí tem várias formas de fazer isso, sorteio, tem essa forma de comprar o ticket, na hora de comprar o ticket, você comprou o ticket, né? Beleza, eu tenho 50% de chances do meu ticket ser sorteado em 28 dias. Pô, você fica esperando. Então, tem muitas formas, e esses híbridos, né? Coloquei aquele ícone da mulherzinha com o cofre, porque tem alguns que é metade prova de trabalho, metade é uma parte prova de trabalho, uma parte prova de participação. Que cada moeda tem uma forma diferente de fazer isso, né? É mais fácil eu falar de prova de trabalho porque eu estou falando do Bitcoin. Aí eu te dou uma coisa mais específica. Agora, prova de participação, cada um está criando uma forma nova de fazer isso. E isso ainda está evoluindo muito, mas está ganhando mais tração. Por quê? Porque, nesse caso, se eu delegar as minhas moedas para alguém fazer essa votação por mim, para criar o bloco por mim, eu não consumo energia. Eu posso deixar na minha carteira desligada, posso deixar meu computador desligado da rede, pode deixar num cold wallet, né, numa carteira que não está online, e não tenho nenhum problema, e eu estou participando. E eu costumo dizer que essas duas coisas são assim, uma é gado de corte, o outro é gado leiteiro. O que você quer fazer? Você quer investir uma grana para aquele lá crescer e receber uma recompensa? O que você faz? Você investe na mineração. Eu invisto muita grana na mineração e vou tentando receber a minha recompensa. Um dia as minhas máquinas vão ficar obsoletas, eu vou ter que pegar, vender todas elas e comprar novas máquinas, como se eu estivesse comprando um bezerrinho novo. Agora, prova de participação, como se eu estivesse fazendo uma poupança. Eu vou lá, compro a vaquinha e estou lá tirando leite. Estou participando do jogo. Então, é como se fosse uma poupança. Então, você investe ali num negócio mesmo, que tem seus riscos, né? Pode chegar alguém do país e falar, não, agora está proibida a mineração, você não pode consumir tanta energia, porque não é economicamente viável, o planeta vai acabar se você fizer isso, toda essa propaganda aí do medo que estão fazendo. Mas, ao mesmo tempo, tem essas competições. E cada nova moeda está criando uma forma diferente. Então, tem esse sorteio, todo mundo que está lá tem a mesma chance, mas você, às vezes, por sorteio, você tem mais moeda, tem mais chance de ser sorteado. Né? E tem essa forma que a Cardano encontrou aí, que é o que eu conheço, né? Eu não conheço todas, que diz dessa forma, se alguém ficar muito grande e tiver muita moeda, aí ele começa a incentivar que outras pessoas criem nós ali que vão ser mais bem recompensados do que aquele nó que ficou gordão lá, que ficou com muita moeda. A Cardano usa a rede Ethereum. Eu acho que a Cardano ela foi lançada na rede Ethereum, mas hoje ela tem a sua própria blockchain, tá? Então ela já foi. Tanto quem não sabe, a Cardano, o criador da Cardano foi um dos criadores da Ethereum. E aí eles, por divergência, queriam seguir caminhos diferentes, ele criou uma nova ideia. No primeiro momento, o Cardano foi criado como um token da Ethereum, mas hoje em dia ele já tem sua rede própria. Tá? Perguntas, galera, até aqui. Isso aqui a parte técnica disso aqui eu não consigo explicar porque é mais complexo, mas a ideia aqui é que eu tenho que pegar a moeda e travar ela, e alguma forma ali, alguma lógica, algum algoritmo vai fazer com que eu receba uma recompensa por fazer isso.
Ô, Leandro, aí então eu tenho lá minha pequena quantidade de Cardano, eu coloco numa dessas pools que vão competir para pegar o próximo bloco. Aí pode acontecer dela nunca pegar, né? Nunca ser sorteado, e a única consequência que eu vou ter, a princípio, é que eu não vou poder movimentar meu Cardano, que ele vai ficar lá paradinho, mas eu posso sacar desse pool quando eu quiser, né? A ideia é essa, eu posso tirar a qualquer momento. Algumas delas não, tá? A Decred, por exemplo, quando você comprou o ticket, você tem duas opções. Ou ele é sorteado, ou ele é expirado. Então pode ser que demore 21 dias para você poder sacar seu dinheiro. Tem algumas que podem demorar um ano. A Cardano você pode colocar a qualquer momento, você pode tirar a qualquer momento. Ah, tá. Então, E deve ter outras também que deve cobrar por exemplo, você tem um pouquinho da moeda X, eu tenho um pouquinho da moeda X, o Guapo tem um pouquinho da moeda X. Eu vou montar um pool, eu vou cobrar 5% da tua moeda para você entrar no pool. Você pode sacar, mas você tem que pagar para entrar. Deve ter diversas e diversas variantes, né? eu vou mostrar aqui o exemplo que eu publiquei num dos vídeos, que é da PancakeSwap, que é a mesma ideia. PancakeSwap, ele é um token, tá? Aí alguém perguntou se a Cardano está na rede Ethereum. A PancakeSwap, ele é um token da rede da Binance Smart Chain, tá? Cardano não, ele tem o ADA, que é um token dentro da rede da Cardano, tá? Mas aqui, deixa eu mostrar o PancakeSwap aqui, deixa eu só compartilhar outro tab. Vamos lá. Então esse aqui, até quem quiser, eu mostrei um vídeo como é que eu fiz isso aqui lá no YouTube, busca lá um que aparece a figura ali das panquecazinhas e de um lobinho na minha cara lá. Tá meio lento aqui. Mas a ideia é que eu peguei aqui e eu fiz o pool. No caso do stake pool aqui da Pancake, tá abrindo aqui, gente, tá bem lento. É 80% que eu recebo de recompensa. No caso da Cardano, é 5 a 7% que eu recebo de recompensa por fazer. Tá? Vou deixar ele carregando aqui, a gente vai conversando. Só para mostrar o exemplo. Então, mas o que eu fiz nesse caso aqui? Eu peguei, comprei o token da Pancake, que é o Cake, tá? Transferi para uma carteira externa, que é o MetaMask. Essa carteira que eu já tenho o controle, que eu falei na aula anterior, né? Eu peguei e coloquei ela em stake, tá? Um negócio que chama aqui AutoCake, Automatic Restaking. Por que acontece? Como a PancakeSwap, ela, no fim das contas, ela é uma exchange descentralizada, eu posso trocar aqui por outros tokens, eu posso fazer várias coisas aqui. Eu posso tanto colocar como stake, que é esse caso aqui. Deixa eu só abrir aqui para mostrar. Eu não sei porque não está aparecendo aqui. Ah, não, agora apareceu. Por exemplo, eu tenho aqui 0.041388 de Cake e eles estão aqui em stake. Então está travado aqui, eu não posso usar essa moeda, mas a qualquer momento eu posso clicar no menos e tirar um pouquinho, colocar mais moeda. E aí até agora eu recebi a recompensa de 0.01388 aqui, que deu 28 centavos de dólar. Então isso eu fiz o mês passado, no começo desse mês. Então aqui investi aqui uns 10 dólares para receber 0,28 até aqui. Teoricamente, esse cara atualmente está pagando 80% ao ano, tá? Então essa é uma ideia. Só que acontece, né? Tem que sempre pensar, beleza, eu invisto aqui, só que eu tenho que olhar se essa moeda está subindo, está caindo. Então posso, tanto comprei a moeda, eu estou suscetível à volatilidade das próprias criptomoedas, que é muito alta. Só que eu estou recebendo uma recompensa nessa moeda. Certo? Eu nunca investi em um equipamento. Usei o meu computador, minha carteira. Isso não é minerar, certo? Não entendi sua pergunta. Reformula um pouco aí. A minha dúvida na rede, mas por que a maioria das altcoins usam a rede Ethereum? Porque é mais barato? Vamos lá. Isso é um outro tema, mas imagina que eu tenho que criar uma blockchain, manter o software, manter a segurança daquilo é muito caro. Então, por que não só criar um token que usa a blockchain da Ethereum? Né?
Então, por exemplo, aqui o Cake, ele usa a blockchain da Binance Smart Chain, que é uma rede muito parecida com a da Ethereum, mas ela é um pouco mais barata nas transações, tá? Então, eu só me preocupo em fazer o software. Qual que é o core business da PancakeSwap? Ela é uma exchange descentralizada. Ela está fazendo um software que é um contrato para que as pessoas possam trocar moedas. Se eu vier aqui no trade, eu posso fazer um exchange, eu posso pegar minha carteira aqui, ver quanto eu tenho. Provavelmente eu tenho algum BNB aqui, ó, bloco máximo. Eu posso querer comprar uma outra moeda, eu posso querer comprar a Dollar Binance aqui, por exemplo. E aí eu vou ao máximo. Ele não vai deixar eu fazer isso aqui porque eu só deixei essa quantidade de BNB aqui porque é a taxa de transação. Toda vez que eu tiver que rodar o contrato de fazer aqui, eu vou ter que gastar um pouco de BNB. Tá? Mas a ideia é essa, é um contrato. A ideia do Cake não é criar uma blockchain, é fazer uma exchange descentralizada. Então ela primeiro fica boa nisso. Se ela ficar grande o suficiente para valer a pena ela criar a própria rede, como é o caso da Cardano, começou lá na Ethereum e agora ela tem a própria rede, eles fazem essa migração, tá? Isso não é minerar, tá, Felipe? Se essa é a sua pergunta, não é minerar. Quando eu faço Proof of Stake, eu estou criando blocos, mas o que eles chamam, isso não é mineração, isso é forjar um bloco. Mineração, vou lá fazendo um trabalho, encontrei, peguei minha pepita de ouro, vou lá, a minha recompensa. Aqui não. Se eu for sorteado para ser a pessoa que vai fazer o próximo bloco, eu recebo uma recompensa. É um conceito novo, né? Mas, na verdade, é tentando resolver o mesmo problema. Como é que eu garanto a segurança numa base de dados de blocos descentralizados, certo? De maneira que não seja fraudável, que não chegue alguém aqui, um bancão, e jogue $1 trilhão em cima desse negócio e comece a fraudar para quebrar o negócio, né? É toda essa ideia. Como é que eu consigo manter descentralização? Como é que eu consigo manter segurança? E como é que eu consigo manter essa questão de velocidade de transação? É o que eles chamam da pirâmide que eu tenho que ficar jogando. A Bitcoin ele tem mais segurança e mais descentralização. Quando eu vou para stake, eu já estou abrindo um pouco a mão da descentralização, eu estou deixando que alguns players fiquem muito grandes, eles têm uma participação maior, influenciem mais a rede, ela passa a ser menos neutra. E aí eu posso fazer isso para ter uma velocidade de transações mais altas. Então eu estou abrindo mão da descentralização, mas não da segurança, para ter velocidade. Quando eu tento resolver essa tríade, eu sempre perco em alguma ponta, tá? Então esse que é o grande dilema aí das criptomoedas, o que eu estou resolvendo? Velocidade de transação, estou resolvendo segurança, estou resolvendo descentralização. Né? Então Bitcoin é puro descentralização e segurança, e a velocidade de transação foi o que eles abriram mão, tá? Agora Cardano está tentando resolver o quê? Velocidade de transação, né, e descentralização. Não sei se a segurança dela é tão boa assim. Se alguém chegar com muito dinheiro lá e começar a tomar conta do pedaço, será que vai ser válido? Esse tempo vai dizer de cada uma delas. Faz sentido até aqui, galera? Então, a prova de trabalho, o calcanhar de Aquiles é o ambiental, mas o Proof of Stake, o calcanhar de Aquiles, por enquanto, é que na maior parte delas é possível que um grande player consiga desequilibrar o jogo. Exatamente. Eu perco o fator descentralização normalmente na prova na prova de participação. Eu deixei o slide errado aqui, tá? Prova de participação. Bom, como é que eu garanto que seja seguro eu deixar na mão de um player criar um bloco? Né? Como é que eu faço essa garantia aqui? Esse cara não me fraude, né? Então, imagina, eu selecionei o cara do meio ali. E aí, se o cara fizer o bloco direitinho, não hackeado, tá beleza, tá seguro, ele tinha ali uma quantidade de dinheiro bloqueado, então ele vai pegar esse dinheiro, vai ser liberado para poder sacar esse dinheiro e vai receber a recompensa, se ele fizer bonitinho. Agora, como ele tem uma grana travada, se ele fraudar o esquema, o que vai acontecer? Todo mundo vai olhar para ele e vai falar assim, cara, você fraudou aqui. Ele não só não vai receber a recompensa, como ele vai perder parte do dinheiro que ele deixou
ali como garantia para ele publicar aquele bloco. Então, é um incentivo reverso. Se eu fizer o bloco corretinho lá na prova de trabalho, ele é válido e eu recebo, aquele Bitcoin passa a existir, né? Aqueles novos Bitcoins passam a existir, vão para minha carteira. Aqui não, eu estou colocando em risco uma quantidade de dinheiro que, se eu não publicar o bloco correto, eu vou perder o dinheiro que eu coloquei em jogo. Então, algumas blockchains fazem isso. Então, aquele bloco que, se o cara tentar criar um bloco fraudulento, a grana que ele vai perder vai ser maior do que a grana recompensa que ele vai receber. Então, ele já cria um desincentivo, no caso aqui, né? Ele vai ter uma penalização se ele fizer o trabalho errado. Aquela vai ter uma mordida grande ali na... Como é que funciona isso, por exemplo, no Decred? Eu compro um ticket. Eu comprei esse ticket, né? E ao comprar esse ticket, eu posso criar um bloco. Só que eu quero receber de volta, quando o meu ticket foi sorteado, entrar na fila, publicar o bloco, eu quero receber o valor do ticket de volta, mais a recompensa. Agora, se eu publicar o bloco errado, o que ele vai fazer? Vai dar uma bocanhada no meu ticket. Eu não vou receber o valor inteiro. Pode fazer pergunta aí. Só tô fominha hoje, né? Ô, Leandro, mas é o seguinte, no Proof of Stake, então o Paulão vai lá e fala o seguinte: não, galera, eu tô cobrando um ticket aqui, vocês aportam aqui na minha pool e eu vou competir pelo próximo bloco. Aí a galera coloca, o Leandro coloca, o Felipe coloca, o Bapo coloca, e aí eu me mando no mundo. Tipo, eu não tô afim de pegar bloco nenhum, só tava afim de fazer uma coleta e me mando no mundo. Isso é possível? Sim, não. No caso da Decred, que é os tickets, né? No caso do ticket, você comprou o ticket. Você tem duas formas de sair dali. Quando seus tickets expirar em 28 dias, ou quando ele for sorteado e você publicar o bloco. Certo? Então, ser sorteado quer dizer o seu ticket foi escolhido para publicar o bloco. Então, você vai publicar o bloco e vai pegar a sua recompensa, vai voltar para a sua carteira. No caso lá do Decred é isso. Volta para a sua carteira, tanto o valor que você pagou quanto a recompensa. No caso da Decred, eu vou recebendo ali um adicional. Eu vou receber uma recompensa. Agora você tem tanto de recompensa. Agora você tem tanto de recompensa. A hora que eu quiser, eu saco. No caso aqui da PancakeSwap também. Eu vou olhando aqui para mim no Pulse. Eu já mudo aqui quando aparecer para mim aqui. Eu vou, dia a dia eu vou vendo, como ele é um contrato, né? Ali é um contrato. Então é um smart contract. É diferente do caso da Cardano. O staking da Cardano não é um contrato. Agora que a Cardano lançou a possibilidade de contratos inteligentes, ainda está fazendo de pouquinho em pouquinho. Mas o que acontece? Eu vou recebendo ali, eu vou vendo os blocos que foram entrando e qual é a minha parte daquele bloco. Então, como eu estou participando de um pool, esse pool normalmente vai receber o total do valor da recompensa e eu vou receber uma parte, que é o meu tamanho na participação daquele pool. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Agora, se eu quiser na Cardano, por exemplo, a qualquer momento sair, eu saí. No meio do jogo eu saí. Então, o que vai acontecer? Eu não vou poder receber. Tem algumas que falam assim, você tem que ficar no mínimo 5 blocos, 5 dias, 10 dias, depois você pode sair no momento que você quiser. Então, tem várias regras, cara. Mas se você, em vez de pegar seu dinheiro, sair e nunca mais voltar, não tem problema nenhum. Participa o tempo que você quiser participar ali. Eu tava pensando num scammer mesmo, assim, sabe? O cara tá inventando uma pool, mas ele não tem interesse nenhum em competir pelo bloco. Ele só quer fingir que ele tá montando uma pool. Aí o Leandrão vai lá, o Felipe vai lá, o Guapo vai lá, a Cauana vai lá, coloca moeda lá, ele recolhe a moeda e se manda. Um scammer mesmo, assim. Boa. Isso Não é que eu uma tava boa, pensando em isso é fazer, uma tá? boa Tá pergunta. Não, essa é uma boa pergunta. A verdade, o pool não tem suas moedas. Você delegou o direito dele votar por você. Ele nunca vai tocar nessas moedas, elas continuam na sua carteira. Só que elas estão na sua carteira travada de uma maneira que você não pode usar enquanto você não tirar do pool. Mas o pool não tem as suas carteiras, ele só recebe a recompensa, ele recebe uma comissão por fazer esse trabalho. Então imagina que recebe 7%, né, mais ou menos 7% ao ano, que é a recompensa média que esse pool vai receber se ele ficar ali sempre online. Então toda vez que ele conseguir publicar um bloco, que ele for selecionado para publicar um bloco, aquele bloco tem uma recompensa para distribuir para quem fez stake ali.
Só que uma parte ali, uma comissão, 1%, 0,5% dessa comissão, ele vai abocanhar. E aí ele recebe a recompensa por fazer isso. Mas ele não toca as suas moedas. Ele não tem esse acesso, nunca ele tem esse acesso. Então aí você não corre esse risco. No caso da Cardano, no caso da Decred, você tem um ticket. É como se você ganhasse alguma coisa, assim, você tem um bilhete ali. Mesmo que eu delegasse para alguém que está online para mim, também acontece essa questão de pool lá na Decred, eu nunca entreguei as minhas moedas para eles. Eu falei assim, ó, tem esse ticket, está delegado nessa pool. Só isso. Eu só deleguei a autorização para ele votar por mim, para ele criar o bloco por mim, mas eu nunca dei a chave das minhas moedas para ele. E a hora que for votado, aquele ticket vai voltar. O valor vai ser como transferido para minha conta novamente. Nunca vai voltar para ele. Ele não é uma coisa assim de, Paulão, estou montando aqui uma pool, manda aqui na minha carteira tanto dinheiro aí que eu vou fazer. Não, se você fizer isso, você cai no esquema mesmo. Não é assim, você tem que pegar, aqui por exemplo, ó, deixa eu pegar o stop share aqui, vou pegar a window inteira. A window aqui, para ver se vocês conseguem ver. Aqui, por exemplo, eu estou no pool, estou no compound. O que quer dizer? Toda vez que eu receber a recompensa, ela vai sendo auto-aplicada novamente. Tem os outros aqui que eu poderia escolher, ele é manual. Toda vez eu tenho que escolher se eu coloco ou não os juros compostos ali, a recompensa ou não. Mas aqui o que eu faço? Eu estou acessando através da minha carteira. A MetaMask. Vocês conseguem ver a MetaMask, hein? Não sei se vocês estão vendo. Alguém comenta aí se está vendo aqui que eu estou numa outra tela, não consigo ver o que está acontecendo. Estamos vendo sim, professor. Então aqui, essa é a minha carteira. Só eu tenho a senha, só eu tenho a chave dessa carteira, né? Por mais que as pessoas possam até ver aqui o número, isso aqui é a chave pública, não é a minha chave privada. Então, aqui tá no meu controle, tá numa carteira com o meu controle. Eu não entreguei para ninguém, só que eu deleguei aqui para a pool para eu participar. Então, eu não posso fazer mais nada além de esperar essa recompensa. Se eu quiser transacionar e trocar isso aqui por dólar, ou por Bitcoin, por Cardano, eu tenho que sacar, voltar para a carteira, e aí na carteira eu posso pegar e utilizar ela. Faz sentido? Faz sentido. Vamos lá, o que mais a gente tem? Então, aquele cara que publicar o bloco, mesma coisa lá do outro, ele vai ter que distribuir com todo mundo e todo mundo vai validar. Se a galera não validar o bloco desse cara, ele vai perder a recompensa e vai perder ali uma graninha, normalmente uma penalização por não fazer o trabalho direito. Tá? Então, essa é a sacada aqui, é a mesma coisa, só que esse cara, cada participador aqui da rede, cada um que tiver um nodo online e tiver com stake ali, passa a ser o novo forjador, ele forja um bloco, né? Ele cria um bloco, não é mais uma mineração. E aí vamos na discussão, né? Quem que é melhor? Discussão sem fim. Qual que é melhor? Qual que é a opinião de vocês aí? Já falei muito hoje. Depois que você vê o Proof of Stake, você fica até pensando, porra, mas é um conjunto de soluções tão óbvios, por que a galera da prova de trabalho não tinha pensado nisso antes? Mas aí depois você explicou que existem perdas, né? E eu acho que para os agentes reguladores, bancos nacionais, bancos centrais, etc., prova de stake deve ser um conceito bem mais interessante, né? Não sei, é a mesma ideia, cara, no fim das contas. A questão é que várias moedas estão tentando resolver o problema da descentralização no stake também, né? O medo de quem é pelo Bitcoin é achar que vai ter uma centralização, vai aparecer alguém ali com maior poder de decisão e fazer as modificações para fazer aquela rede já não ser descentralizada. Mas esse é alguém que está ali realmente muito anarcapitalista, não está querendo fugir do sistema, está querendo fazer alguma coisa ali, está cansado de pagar imposto, está tentando achar uma alternativa, e aí ele acha que não é seguro, tá? E, por enquanto, o Bitcoin é rei, ele ainda é ali no meio dos adoradores de criptomoedas, ainda é o rei.
Então, muita gente fala assim, cara, não aceito Proof of Stake. Agora tem muitos projetos, como o Decred, que é legal pra caramba, ele é um misto, né? Ele tem tanto a prova de trabalho quanto a prova de stake ali. Então, por exemplo, se eu tiver, estou participando aqui da rede, se eu tenho uma quantidade de dinheiro aqui, se tiver uma quantidade de dinheiro apostado, eu quero poder tomar decisão na rede, eu quero poder fazer parte disso, né? Então, tem os trade-offs aí. Um pode ser mais descentralizado, ter menos dificuldade da pessoa derrubar, só que o outro tem ali uma vantagem de você, só com um pouco de dinheiro, poder participar. Você não precisa montar uma empresa inteira para você começar a minerar, né? E aí, eu achava fantástica a ideia de receber uma renda passiva e de deixar ali dinheiro travado. Por quê? Porque eu já fazia isso, né, com bolsa de valores, com fundos imobiliários. Eu achei uma excelente ideia fazer isso com criptomoedas. Então eu acabei mergulhando no mundo do Proof of Stake mais do que do Proof of Work. Mas aí é a escolha de cada um, né? O que é a convicção de cada um. E até hoje não tenho consenso. Eu acho que os dois são válidos. A minha opinião é bem neutra nesse quesito. Ô, Leandro, você tem encontrado taxa de retorno de 80% ao ano no Proof of Stake? Acabei de mostrar para você aqui. 80% de APY. Vamos lá, vamos imaginar que você coloca $1.000 aqui, ó. Espera aí, que vocês não estão vendo a tela, né? Falando aqui para as paredes. Espera só um pouquinho. Aqui, ó, vamos imaginar que eu coloco $8.000 aqui no cake. Certo? Teoricamente, ele vai me retornar 39 cakes. Certo? Que, dado o valor atual do cake, seria $800. Em um mês, $50. Seria quase 5%. Esse valor é muito variável, não é uma coisa que eu comprei 80% hoje, ele fica, tipo assim, quanto mais gente vai entrando, vai caindo aqui esse valor. Mas hoje está 80%. Isso é bom? Não. Cria um sistema inflacionário muito grande nessa moeda cake aqui, que pode ser péssimo no final das contas. Por quê? Porque a gente tem que colocar duas variáveis. Eu não estou apostando dólar aqui e vou ter um retorno em dólar. Estou apostando cake e vou ter um retorno em cake. Se eu comprar cake hoje a $20, quem garante que daqui a um ano ele vale $20? Quem garante que vale 100? Quem garante que vale 0? Ninguém. Entende? E essa é a aposta. É uma altcoin, ela não é se fosse o Bitcoin, eu falo, sem nem pensar, cara, vou apostar aqui $1.000 em Bitcoin, vou ter 80% de retorno em Bitcoin, não ia nem pensar duas vezes em fazer. Mas aqui no caso do Cake tem uns casos que parece 300%. Mas quem disse que em um ano esse projeto vai existir? Essa é a grande pergunta. Faz sentido? Muito risco. É volatilidade aqui, o risco é a volatilidade. Pergunta, galera. Por hoje é isso. Professor, eu tenho uma pergunta assim. Como que eu faço, vamos supor, que eu comprei Bitcoin numa corretora na Binance. E aí eu quero, assim, eu comprei, aí eu ponho na minha carteira. Aí eu quero transferir para outra pessoa. Como que eu faço isso? Ou vender, que eles falam B2B, né? Como que eu faço para vender com uma pessoa direta sem ter uma corretora no meio? Tem isso? Ou eu comprar de uma pessoa direta? Existe isso? Não existe, é o peer-to-peer, né? Existe um risco aí. Por quê? Diferente de você fazer uma transação no cartão de crédito, alguém fraudar o seu cartão, você pode ligar para o operador e falar assim, cara, eu não fiz essa compra. Uma transação que é embarcada num bloco, ela não tem volta. Tá? Não tem retorno, não tem rollback, não tem volta atrás. Então, se você mandar um dinheiro para uma pessoa, ela falar assim, vou te mandar Bitcoin, e ela manda, e aí você recebe a transação. Só que a transação vem de uma carteira inexistente, ela não tinha aquele saldo, e aí você não espera lá os 10, as 6 confirmações, pode demorar um dia, 2 dias para receber essa transação, ele só te mostra a transação, fiz aqui a transação para sua carteira, só que ela nunca é confirmada, e você já mandou o dinheiro para essa pessoa. Então você tem que fazer isso com uma pessoa que você confia, que você conhece, que você sabe que vai acontecer.
Então, se criou algumas empresas que trabalham essa questão do peer-to-peer, eles fazem essa intermediação. Uma delas é a Local Bitcoin, a própria Binance tem um sistema de peer-to-peer, né, que você pode falar assim, ó, manda aqui o Pix aqui, aí você confirma que você recebeu, você vai mandar, o cara vai mandar o Bitcoin para a Binance vai travar, e aí a hora que você mandar o comprovante de que recebeu, o cara libera. A Binance vai lá e libera para a carteira do cara. Tem isso no Local Bitcoin. Eu uso muito Local Bitcoin aqui na Colômbia. Então, por quê? Porque não tinha outras opções mesmo. Então, a pessoa, eu deposito o Bitcoin lá no Local Bitcoin, e aí eu faço uma transação, ela tem um prazo para você acontecer essa transação, e aí eu tenho que ir lá, o cara tem que, se eu estiver vendendo, o cara tem que depositar na minha conta o dinheiro. Quando eu receber, beleza, eu recebi. Nesse meio a transação está travada, né? E aí, o que acontece? Se eu não comprovar que recebi, se o cara não conseguir comprovar que recebi, aquela transação é cancelada e volta atrás da transação. Agora, se for confirmado, as pessoas publicarem o comprovante lá naquela plataforma, a própria plataforma, você vai lá e dá o ok de que você recebeu, a plataforma libera a criptomoeda para aquela outra pessoa. Então, é sempre interessante você ter um intermediador confiável. Mas no Brasil é mais fácil você fazer com a Binance, com a Mercado Bitcoin, com a Bitpreço. Por quê? Porque essas corretoras têm um histórico legal ali, Foxbit, e você sabe o que acontece. Eu já testei, essas 4 eu já testei e funciona, né? Eu vou lá, deposito o dinheiro, cai na minha conta, e aí ali eu faço a transação que eu quiser lá dentro. Posso comprar no momento que eu quiser, trocar Bitcoin por real, real por Bitcoin, ou outras criptomoedas na Binance, que tem tudo quanto é tipo. As outras corretoras têm um pouco menos de opção, mas funciona. E ele tem corretoras que são fraudulentas, né? Que apareceu na Turquia lá, que alguém falou outro dia aqui, que o dono desapareceu com os bitcoins e sumiu. Ninguém sabe. Nunca mais vai ver isso aí. Mas é aquela coisa, sempre ter um intermediador importante que você confie. Ou uma pessoa que você confia. Não mande dinheiro para ninguém se você não confirmar na rede que você recebeu antes. E aí a pessoa pode falar assim, será que eu mando, mas será que ele vai pagar depois que receber na rede? Porque também não tem rollback. Então tem sempre essa questão no ar. Então tem que buscar a reputação, né? A reputação da pessoa. E aí tem esses intermediadores que criam uma reputação da pessoa se ela faz isso bem feito, sem fraude ou não. Ô, Leandro, hoje eu tô com a... Desculpa, eu tô com a câmera desligada hoje, porque o pessoal da Liga de Marketing já sabe. Eu tô com uma incumbência aqui durante a semana toda, sozinho com meu filho. Não, mas tranquilo. Beleza, galera, por hoje é isso aí. Professor, rapidinho, por favor. Uhum. No caso, eu fiz uma transação no Bitcoin e eu recebi essas coisas aqui. Esse link que eu vi. O que seria esse link aqui? Ele mostra quantas vezes a transação foi efetivada? Não, a transação é efetivada uma vez só. A questão aqui é essa primeira parte que você mostra aí, que chama status, 11.265 confirmações. Com 6 confirmações você já pode dar uma transação efetuada com sucesso. Enquanto está ali pendente ou 0 confirmação, é uma transação que não tá validada pela maioria dos blocos. É como se, ao longo do tempo, todos os mineradores fossem validando os blocos e confirmando que ele tá bonitão. Então, às vezes, você tem que esperar que os outros mineradores também confirmem esse bloco como sendo o bloco atual válido. Então, quanto mais confirmações você tiver, mais garantido que nunca vai ser alterado esse cara aqui. Sei. Esses outros dados põem, por exemplo, aqui, block height, acho que é 5 O bloco, ele eu não sei o que é isso aqui, a altura. Deve ser o número do bloco. Tem um monte de informação sobre o bloco, né? Quando ele foi criado, a taxa aqui de transação, o tamanho. Tem várias questões aqui. Informações do bloco, informações da transação. Que carteira que veio, que carteira foi, né? Onde é que foi o troco também, né? Porque às vezes a gente não esquece disso, né? Sai de uma transação de ela vai para uma carteira e recebe um troco da diferença, né? Isso, professor, serve como um comprovante? Ou não? Sim, total. Serve? Isso daí eu posso compartilhar, sim? Pode. Todo mundo tem acesso a essa informação.
tem problema nenhum. Ninguém sabe quem é você aqui, né? Sei, Você tá falando aqui, mas no fim das contas ninguém sabe. O tamanho é 225 bytes? É o tamanho de uma transação? Não, depende da transação. Essa sua transação tem esse tamanho. Tem Mas transações isso fica maiores. onde? No blockchain? Essa tá dentro do bloco, né? Se você olhar aí, tem a segunda linha, include no bloco. Qual bloco ele tá? Nesse código hash aí, que é esse include in block. Se essa galera tá piorando, tá viajando aqui, deixa eu mostrar. Mas cabe muita coisa nesse bloco, assim, em relação à memória? Não é esse cara aqui, não. Pera. Não é questão de memória, é o tamanho do bloco. Lembra que eu falei que o tamanho do bloco é limitado e tem um tamanho fixo? Então, se a sua transação é muito grande, ela vai ter que ter uma tarifa, uma taxa mais cara, porque ela vai consumir mais espaço no bloco. Também tem isso também. Lembra que eu falei que você pode fazer uma transação de uma carteira para entregar para 20 aqui, ó? Por exemplo, estou saindo de uma carteira, entregando para 2. Mas tem transações nesse bloco, tenho certeza que vão ter umas coisas gigantescas. Vamos olhar aqui. Olha essa transação aqui. Vamos olhar esse detalhe aqui. Olha, uma transação que sai de 3 carteiras e vai para 4 carteiras. O tamanho dessa carteira já é uns 1024 bytes, já não é 225. Por quê? Tem mais informação. Todas essas carteiras têm que ter assinatura de onde saiu para onde foi. Então vai aumentando aqui o peso. Então acaba sendo que a taxa o custo dessa transação acaba ficando mais caro. Faz sentido? Beleza. Alguma dúvida a mais? Felipe, Lidiane, Kawane ficou pianinho hoje. Na outra aula ela falou bastante. Patrícia, alguma dúvida? Qual que é a diferença de prova de trabalho, prova de participação? Bom, então, Paulão, é isso. Por hoje é só. Aí, vamos... Excelente, meu velho. Eu sou entusiasta das tuas aulas, Carmen. Tua didática é excelente, o ritmo é muito fluido. Porra, eu invejo. Fala, guerreiro, você gostou dessa aula? Comenta aqui embaixo com o hashtag #EuQueroLiberdade. E eu estou lançando a minha primeira turma de mentoria para os desenvolvedores de softwares, programadores, analistas de TI ou a galera que trabalha no suporte e produção também. Se você quer dobrar o seu salário ou você quer aprender a investir, criar patrimônio, essa mentoria é para você. Eu vou deixar aqui embaixo, primeiro link desse vídeo, uma agenda onde você pode marcar uma conversa estratégica sem nenhum compromisso comigo para eu entender a sua situação e saber se você realmente é uma pessoa que está qualificada para participar dessa mentoria. Se inscreve já. Um abraço e te vejo na próxima aula.